entre essa parte e para um fundo público ou privado. Agora, como é que se passa de um para o outro? E essa é a dificuldade, porque Marcos Mendes diz o seguinte: isto existe dinheiro, preciso criar um fundo público para compensar. E onde é que se vai buscar o dinheiro? E diz Marcos Mendes: dívida pública. Emite-se dívida pública e dívida pública vai. E esse é o ponto de interrogação grande que se pode colocar. Proposta, digamos assim. E Sócrates pegou nele no dia seguinte. Porque dívida pública nós estamos a 60%, pelas regras comunitárias, 60% do PIB, que é o limite da dívida pública. Há quem esteja acima disso, mas está mal. E, portanto, a dívida pública não é uma realidade alheia ao equilíbrio das contas públicas. Aos critérios e é evidente que isso obrigava, durante os próximos anos, mais ou menos longos, a contrair dívida pública, isto é, portanto, a ultrapassar os critérios de Bruxelas. Esse é o ponto fraco. É evidente que eu depois já não sou sensível a outras críticas, Marcos Mendes podia ter apresentado antes, este não é o momento, devia ter sido... Eu acho o que é certo é que a lei, este é um momento, mesmo a lei do governo não está no Parlamento. Exatamente, é o momento para apresentar. Agora, vai ter que explicar muito bem, Marcos Mendes, onde é que vai buscar o dinheiro que não seja criando problemas na transição de um sistema para o outro. Agora, há um ponto que a mim me preocupa, e aí Marcos Mendes tem alguma razão, só não tem toda porque já esteve em governos depois disso, que foi Guterres em 2001 anunciou que estava garantida a solvabilidade da nossa segurança social para o fim do século. E agora, o mesmo Vieira da Silva, que era secretário de Estado na altura e que dizia que sim, agora diz não, temos que mudar o sistema porque senão não nos aguentamos. Quem me garante a mim que o homem não se engana outra vez? Quer dizer, quem me garante? Essa questão foi levantada por Marcos Mendes também. Que também vale para os governos do PSD e do CDS. Porque também garantiram que o sistema, com algumas alterações, também era viável. Sim. Mas, e não eram tão radicais quanto aquelas que ele hoje propõe. Portanto, vai mais longe do que foi Durão Barroso. Agora, a questão que eu para acreditar nos governos, desde que a Guterres me disse, não, isto aprovado em 2001 vai chegar, chegou 5 anos. Quem me garante que Sócrates, quando diz que isto vai chegar, não chega mais 5 anos só? E que daqui a 5 anos não estamos a rever. Eu precisava de, se isso é possível, de uma explicação por parte do Governo que me convencesse cabalmente de que desta é que vai ser possível garantir por longos anos, para mim, quem sabe para os meus filhos, já não digo para os meus netos, mas pelo menos para mim, garantir que não é preciso uma reforma daqui a 4 ou 5 anos. Têm, claro. Mas eu já não exijo que o Governo garanta que daqui a 20 e tal anos ou 30 alguém anos... que resolva depois o problema mais à frente. Mas pelo menos nestes próximos anos, não esteja a ser alterado de 5 a 5 anos. Porque senão não dá para acreditar nos governos. Porque todos por lá passaram, todos retocaram a segurança social, a menos que digam, olha, isto é precário, eu não garanto nada, isto é, garanto até ver. Muito bem. Mas pode, o agravamento da situação internacional, por exemplo, a situação política internacional está a dar uma subida brutal do preço do petróleo. Isto vai alterar as perspectivas, por exemplo, do crescimento das economias, que parecia muito agradável em termos europeus. Pode alterar, se ultrapassar os 80... E se chegar aos 100, como há quem preveja... Sim, mas os 80 está coisa. Ninguém diria que chegava a isso nesta fase do ano. Bom, aterramos agora no debate do Estado da Nação, daquelas 5 horas escaldantes, porque o calor na sala, o ar-condicionado do Parlamento a não funcionar e com tanta gente na sala... Sim, isso é uma coisa do outro mundo. O Presidente Jaime Gama tem que ver isso. Aquilo nada funciona. Não funciona a votação eletrónica, não funciona o ar-condicionado. Bom, o que é que funciona no Parlamento? Funcionam os deputados, graças a Deus, mas enfim. Pronto, há quem dizia que havia mais uma semelhança com a Finlândia, que agora a moda dos países nórdicos, ali era uma papéis, sala. Mas, professor, do que viu, apesar Olha, o que eu vi foi o seguinte: Sócrates teve a sua pior exibição em debates desde que é Primeiro-Ministro. Pode ter que ver com o calor, ambiente, com o calor, com a indisposição, com o cansaço, estava muito cansado. Um discurso longuíssimo e chatíssimo. Mas isso ultrapassou os 45 minutos. Mas ultrapassou, mas quer dizer, não é o estilo dele. Fastidioso, um relatório que se apresenta a uma Assembleia Geral toda adormecida, sem ligar nada àquilo, sem novidades, que é raríssimo. A única novidade, uma não novidade, é que vai haver mais fundos comunitários para a formação e educação e tal. É pouco, é curto. Já sabia, vai haver um bocadinho mais, uma porcentagem um bocadinho maior. É curto para ele. E depois esteve desperdicente ao longo de todo o debate, mesmo a responder às perguntas, como que diz, tirem-me daqui, que eu hoje estou com falta de paciência para estar aqui. Apesar de tudo é estranho, porque houve um mês de férias com o futebol, as pessoas, isto marca um bocadinho, vão para férias. Sim. E ao irem para férias... para o triqui-triqui da conversa, vão bem ou mal dispostas, vão mais ou menos bem influenciadas, não lhe correu bem. E a oposição teve melhor do que tinha estado anteriormente. Quer dizer, o Bloco de Esquerda esteve bem, sobretudo no último discurso de Ana Drago, o Jerónimo de Sousa esteve bem, depois o resto foi mais fraquinho, mas esteve bem. Pires Lima esteve bem, Nuno Melo é aquele estilo
um bocadinho, não chego a dizer trauliteiro, mas um bocadinho de manta de retalhos, mas com piada e tal, um discurso sem grande coluna vertebral, mas também não teve mal. Os discursos do PS todos maus, tirando António Vitorino, salvo a honra do convento. Santos Silva, pesado, Vieira da Silva, trôpego, o PS estava no dia não. O PS, Marcos Mendes teve melhor do que tem estado, eu acho que tem vindo a subir nos debates, esteve muito bem na primeira intervenção. Saiu-lhe bem aqueles primeiros 5 minutos de crítica pontual a vários aspectos do último ano, e depois fez a proposta, teve este aspecto positivo de fazer a proposta. Paes Antunes esteve bem. Eu acho que, curiosamente, é a primeira vez que Sócrates não ganha um debate no Parlamento, e um debate que em geral não teve novidade e que foi muito maçador com o balanço do Estado da Nação. Mas foi ganho por Marcos Mendes? Ou ficaram empatados? Eu acho que a oposição ganhou, e acho que Marcos Mendes, se eu tivesse de dar uma nota, teve melhor que Sócrates, o que é a primeira vez que entendo que aconteceu, que tenha acontecido. Eu creio que, do ponto de vista noticioso, apesar de tudo, o debate produziu 2 notícias. Uma provocada por uma pergunta de António Filipe por causa dos inquéritos dos militantes comunistas que foram notificados à porta do gabinete. E dos sindicalistas que estão a ser pela GNR. Portanto, saiu essa notícia. E saiu outra notícia que é resultado das perguntas do Nuno Melo e Pires de Lima, do CDS, que é o fim dos regimes especiais das pensões para... Ele levantaram sobretudo a propósito de Vítor Constâncio e mas de se aplicar ou não aplicar, mas é facto que realmente é um anúncio do fim, provocado embora, do fim de regimes especiais de segurança social. Ficou essa garantia. E para si, professor, qual é que é o Estado da Nação? Ora bom, antes disso, deixe-me falar rapidamente da entrevista de José Sócrates. Já lá ia. Já lá ia, mas... Ora bom, então pronto. Então, para ligar diretamente ao debate. Sim. Eu acho que ele esteve um bocadinho melhor na entrevista do que esteve, de facto, no debate. Maria João Avilés esteve bem, levantou as questões políticas essenciais, não se entrou em questões muito técnicas, e Sócrates foi mais consistente, sem ser deslumbrante, sem ser brilhante, mas foi consistente nesta ideia que é confiança, eu estou determinado, eu sei o que vou fazer, e a economia está a arrancar, é lentamente, gradualmente, mas está a levantar, podem ir para férias, confiados e confiantes que isto vai ao sítio. Confia em mim. Foi. E a aprendizagem com Cavaco Silva? Depois, tirando disso, teve um gesto simpático para Cavaco Silva, foi curioso, mas eu acho que eles estão a entender muito bem. A minha visão vendo de fora é que um está a gostar do outro e vice-versa. Mas teve necessidade logo de falar de Soares? Também não, depois Soares sentiu que estava a ser demais e depois foi logo buscar não sei quantos até António Guterres. A outra curiosa, que vale a pena reter para falarmos mais tarde, é que não haverá consensualização do nome do Procurador-Geral da República com o PST, o que é uma ruptura em relação à prática anterior, mas ele foi muito claro quanto a isso. Por omissão, deu a entender, isto é comigo e com o Presidente, não se meta o Marcos Mendes aqui, não meta a cabecinha que não tem que meter. Não, mas o Presidente também pode entender ali que também já lá está o PSD, pode suscitar esse consenso. Bom, depois, como é que está a nação? Bom, se nós olharmos às sondagens, eu diria que a nação está assim. Está preocupada com a situação económica, muito crítica em relação à situação económica e social, mas com um juízo genericamente positivo do Governo e mais positivo do Primeiro-Ministro. Como quem diz, isto está mal, de facto ainda não mudou, isto está mal, mas demos um mandato a estes homens e até prova em contrário confiamos neles. Isto é o que dizem as sondagens. E não vale a pena escamoteá-lo, é isso. Dizer-se, mas isto é trabalho de imagem, isto é trabalho de Sócrates cultivar, apresentar as propostas, a gerir a maneira como aparece perante a opinião pública, mas é assim. Como eu vejo a situação real, eu acho que há 3 coisas preocupantes no Estado da Nação. Já para não falar na situação internacional que tem reflexos cá dentro. E que se isto se agravar, agrava-se outra vez a situação económica na Europa e agrava-se cá dentro. Mas, primeira questão, há sinaizinhos pequeninos de crescimento muito tenue, de que isso pode ter influência a prazo no desemprego. O Fundo Monetário Internacional veio dizer que há coisas que estão a ser feitas, mas o panorama global ainda é de crise. Quer dizer, é verdade que há sinaizinhos. Isso não se pode desmentir e a oposição foge a admiti-lo. Mas é verdade. Agora, são muito pequeninos, isto é, continua, os portugueses vão para férias, ainda com perspectivas preocupantes quanto ao seu emprego, quanto à situação económica e quanto à situação social. Segunda coisa preocupante, eu acho que o Governo está a perder ímpeto reformista. Isto é mais preocupante. Ao longo do último ano, Sócrates apresentou várias propostas. Falou da OTA, TGV, falou de outras obras públicas, falou de investimentos que falharam, lançou políticas na educação, na reforma da administração pública, no equilíbrio orçamental, na saúde, na segurança social. Com raras e honrosas exceções, não é não ver efeitos, que isso demora tempo a ver efeitos, é que não se viu aplicação daquilo.
Ou falhou, ou está letra morta de algumas obras públicas, ou está para se ver equilíbrio orçamental, vamos admitir que sim, ou na educação há coisas casuísticas pontuais, há coisas pontuais na saúde, mas a sensação que se tem é de que muita promessa, alguma lei pouca e pouca aplicação. Tudo muito lento. O Simplex devia ter sido, não foi. Sim, o não mas sei em todo quanto. caso, 74%, 75% da aplicação do Simplex, enfim, Mas 3 medidas em cada 4, não é? mas a aplicação, atenção, a aplicação, uma coisa é aprovar diplomas e tomar decisões, outra coisa é... Mas é preciso também o efeito do tempo sobre as coisas. Mas passou 1 ano e meio do governo quase. 1 ano e meio. Mas o Simplex é mais recente, não é? Eu sei, Sim. mas em qualquer caso passou 1 ano e meio do governo. O problema é esse. É isso é que conta. Bom, terceira questão preocupante. Ele tem 1 ano, mais rigorosamente 11 meses, para pôr de pé o que tem de pôr de pé. Porque a partir de 1 de julho de 2007 é a presidência da União Europeia. Isso é a perdição de todos os governos. Foi o que perdeu Cavaco, descolou do país. Foi o que perdeu Guterres, descolou do país. Porquê? E na altura eram 15. Porque durante 6 meses não fazem mais nada. O governo governa a Europa, não governa o país. Não se faz mais nada. É 25, não se faz mais nada. Foi assim que Cavaco começou a descolar, já não recuperou. Foi assim que Guterres descolou, já não recuperou. E, portanto, o que tiver de ser, não é só planeado, é aprovado em termos de diploma, é começado a executar e a começar a ter efeitos reais, nomeadamente na máquina administrativa, no funcionamento e na aplicação das políticas, tem de ser nos próximos 11 meses. E José Sócrates tem que ter isso muito presente. Porque depois é um pulinho. Depois os governos saem exaustos das presenças europeias. Precisam de 3 meses para cobrar 4 meses. Sim. Está-se em 2008. 2008 estamos a 1 ano das eleições. Começa a campanha pré-eleitoral. Professor, por propósito de eleições, o PST foi a votos em Lisboa, na Distrital de Lisboa, votaram mais ou menos metade dos militantes. Não é mau. 5 mil, cerca de 5 mil. 5 mil é bom. Lá votei eu também, lá fui votar. Então foi um dos. Mas Paula Teixeira da Cruz ganhou a Carlos Carreiras, o número 2 de Capucho em Cascais, na Câmara de Cascais, por 250 votos, que é uma vitória... É uma vitória exígua. Há que dizer renhida. O seguinte, que esperava que fosse tão renhido? Não. Eu, francamente, e disse-o aqui, esperava que fosse uma margem maior. Quer dizer, há que reconhecer que a vitória dela... E que leitura faz disso? Bom, para já é uma vitória e do líder, porque não há dúvida que o líder nacional, ganhou. Sem meteu a cabeça. Ganhou. Basta um voto a mais para ganhar. Mas ganhou. Segundo lugar, é evidente que isto mostra que o facto de alguns maiorais, como António Capucho, como Fernando Segar e outros, o facto de eles terem apoiado Carlos Carreiras e a própria dinâmica do peso de Carlos Carreiras, que é o vice-presidente da Câmara de Cascais, e o congraçamento que fez de várias oposições a Marcos Mendes, além de outro tipo de votos, tudo isso levou a uma margem que é uma margem muito apertada. Quer dizer, de facto, é uma margem apertada, em quase 5 mil votos, 200 votos de diferença, e, portanto, Paula Teixeira da Cruz estará a primeira a tirar daí ilações, quer dizer, a fazer uma governação abrangente. Tem que tomar em linha de conta o que se passa em várias secções que realmente pesaram e que pesaram contra ela na votação. Muito bem, estamos a falar de política partidária também em relação ao Partido Socialista, e a entrevista de José Sócrates não foi muito clarificadora, porque ele não quis clarificar. Alguns reclamam um debate mais ideológico no Partido Socialista, coisa que Jaime Gama disse numa entrevista à rádio, que a questão ideológica era uma coisa um pouco retrô e que era de quem não tinha nada de muito interessante para dizer. Isso é o que se diz quando não se quer debater coisa nenhuma, não é? Pronto, mas sabe que isso aí, eu acho que o que está a passar aí, já se viu com outros governos, viu-se com o governo PST noutros tempos, e viu-se com o próprio governo PS noutros tempos. Os partidos, quando estão na oposição, estão a lamber as feridas, cicatrizar as feridas e, portanto, têm algum espaço para debate programático, muitas vezes fazem, muitas vezes não fazem, muitas vezes não fazem. No governo nunca fazem. Porquê? Porque o partido fica dependurado do governo. Este partido está dependurado de Sócrates, não é do governo, é de Sócrates. Porque nas mini-reuniões que houve ao longo das últimas dias e últimas 2 semanas foram só ministros. Sim. Para animar a malta, para animar as bases, foram ministros. Ora, um partido não é só ministros. E eu penso que é urgentíssimo que o José Sócrates saia da função que tem de coordenador da Comissão Permanente que assumiu para substituir Jorge Coelho. E foi uma atitude Almeida inteligente. Santos disse que era muito difícil substituir Jorge Coelho, pelos vistos. É muito difícil. Em qualquer caso, ele vai ter de o substituir. Porque o que se está a passar vai ter de substituir a ele próprio. É ele próprio. Porque o que se está a passar, se ele não vai ter tempo com a presidência da União Europeia para governar o país, tem tempo para o PS como? Não tem. E é evidente que o que acontece é que vai havendo governo, sobretudo vai havendo Sócrates. O resto é muito mais apagado. Sugestões, quer dar alguma sugestão? Isso não, ele é que sabe quem é que tem lá. Sim, mas já ouvi seguro, já ouvi as várias mais variadas. Havia o mais óbvio, é sempre aquele que é sempre o mais esperado. Quem? Silva Pereira? Não.
que é António Vitorino. Ah. É evidente que esse é que é o óbvio, porque está fora do governo, não é ministro. Agora, se ele quiser ir para um Fernando Nogueira, Cavaco Silva... Mas quem é que é o Fernando Nogueira do PS? Não sei, porque no passado o Sá Carneiro cortou. Foi para o governo, deixou de ser presidente da Comissão Política Nacional do PST e tendo secretário-geral. Passou a ser presidente só. Cavaco foi para uma forma mista, continuou a ser presidente da Comissão Política, mas tinha Fernando Nogueira que lhe fazia as despesas, para além dos secretários-gerais, políticas do partido. Não está a haver nenhum Fernando Nogueira no Partido Socialista? No governo é difícil. Há mas não sei se ele quer ser e está muito ocupado, que é António Costa. Quer ser. No fundo, aqui a escolha... Porque é Ministro da Administração Interna. É complicado. Eu não faria. Portanto, eu ia para António Vitorino. Quer dizer, António Vitorino, não sei se ele quer, tem tanta coisa que fazer e desdobra já por tanta coisa, mas era o natural. Agora, se quiser ter assim um júnior, pode ser talvez seguro ou outra coisa deixar, mas sénior era Vitorino. Nota para Sócrates, para a entrevista de Sócrates, tínhamos... É para a entrevista de Sócrates 14. Teve melhor, portanto, está a ver o que eu não daria pelo debate. Teve melhor, já lhe deu 17, mas portanto já lhe deu baixou. 17, eu acho que baixou. Ele estava em má forma, está muito cansado, eu acho muito cansado, e isso nota-se muito no olhar dele. A televisão é impiedosa nessas coisas, está notoriamente cansado. Mesmo quando não está irritado, está cansado. Notas finais. Ora bom, notas finais. Eu queria... Ou quer ir aos livros primeiro? Vamos aos livros no estante. Ainda, Resquícios do Mundial Pelé, A Minha Vida, da Bizâncio. Fogos, atenção, um livro magnífico, Pedro Almeida Vieira, Portugal, o Vermelho e o Verde, da Dom Quixote. Uma homenagem justa no centenário Padre América e a obra da Rua, coordenação de José da Cruz Santos, da Aleteia. O drama dos refugiados, escrito com histórias exemplares por Mafalda Gameiro e um prefácio de António Guterres, verso da Capa, editora. Os problemas da procuração medicamente assistida e outros, na voz de um especialista, Luís Archer, da Genética à Bioética, edição da Gráfica de Coimbra 2. Contos para férias, onde a terra acaba, contos portugueses da 101 noites. Do nosso bem conhecido Eduardo Prado Coelho, coisas muito típicas de Portugal, até o pastel de nata cá está, nacional e transmissível da Guerra e Paz. E depois, um conjunto de escritores e outras figuras da nossa praça que contam a sua experiência numa pousada de Portugal. Chama-se Pousadas de Portugal, é uma edição da INAPA. Nota final era a seguinte, é sobre os exames. Sim. O que me chegou de queixas de exames, quer na estrutura dos exames ainda hoje, no que respeita aos critérios de resolução de desenho e geometria descritiva, quer na forma da correção dos exames, o que me chegou da forma duríssima de correção de português e depois da necessidade que houve em relação à matemática. Tais os resultados, ao que me consta, química também. da matemática, de aceitar depois resoluções um pouco estrambólicas, tal era a complexidade. É o anúncio pela Ministra de que alguns vão ser repetidos. Fica uma dúvida, porque é que uns são repetidos e outros não são? Qual é o critério? Quando ela vem dizer para dar uma chance para melhorar, porquê é que se dá uma chance para melhorar em duas cadeiras e não se dá nas outras? Se ela diz que houve um erro no ponto, porque houve erros, porque há qualquer coisa patológica, eu acho um precedente espantoso. Por aquilo que me contam, deveria ser generalizado a várias outras provas, mas porquê naquelas provas? Deve haver uma explicação genial para ser naquelas provas. Não pode ser só porque as notas são muito baixas. Pois. Isso é uma coisa um bocado estranha, não? Vai-se repetir porque são muito baixas para dar outra chance. Portanto, dá uma sensação muito má, e isto para uma ministra que tem tido um desempenho, embora com altos e baixos no relacionamento com os professores, mas muito voluntarioso e muito determinado, e às vezes com boas ideias, como aliás aqui tem dito, fica uma impressão péssima de balda na situação do ensino em Portugal. Não dá para perceber o que é que se passa. Muito bem. Ainda tinha aí mais... Ainda tinha mais umas coisinhas breves e que têm que ver agora ainda com o futebol, para chamar a atenção para duas coisas. Cá tanto se disse mal do endeusamento, entre se puxar pelos ossos, Magriços 2 e tal. Que dizer da França, da intelectual França, que projetou a cara do Zidane no Arco do Triunfo, com em cima, Zizou, nós adoramos. Quer dizer, imagino o que seria cá se pegasse na cara do Figo e se projetasse na Torre de Belém. Era o cabo dos trabalhos e é a ironia do destino. E com esta termino, que é, pelas eleições italianas, o seu Prodi a receber a seleção italiana. Parentes para dizer que lá, não sei quantos clubes lá desceram de divisão. Exatamente. A Itália aplica-se a justiça no futebol. Etc. Parentes. Bom, e o Sr. Berlusconi a defender os arguidos nos processos. Portanto, as voltas que o mundo dá, como é a política e como é o futebol. Muito boa noite. Estas escolhas de Marcelo voltam no próximo domingo, desta vez já em direto. Relembro que estamos a gravar um princípio de noite de sexta-feira, porque pode haver qualquer coisa aqui que tenha de ser atualizada neste fim de semana, no fim de semana que aí vem para nós. Pode ler uma súmula do que aqui foi dito no Diário de Notícias nesta semana. Muito boa noite, boa semana.